Senna é a nova macrosérie que estreou aí na Netflix nos últimos dias, retratando a vida e carreira do piloto Ayrton Senna, e hoje nós vamos comentar sobre. Salve, salve pessoal, Davis aqui, e como eu falei na intro do vídeo, hoje nós vamos comentar sobre a série Senna, a nova macrosérie da Netflix que retrata aí a vida e carreira do piloto Ayrton Senna. Bem, vamos começar pelo elenco então. Nós temos Gabriel Leone como Ayrton Senna, Alice Wegman como Lilian, Pamela Tomé como Xuxa, Julia Fott como Adriana Galisteu, e também contamos com a brilhante atuação de Suzana Ribeiro como Dona Neide, mãe do Ayrton, Marco Rica como Maurão, pai do Ayrton, e Camila Mardila como Viviane, irmã do Ayrton Senna. Um grande elenco, um elenco maravilhoso que abrilhantou muito a série. E, meu Deus, nós temos muita coisa para comentar hoje. Meu Deus do céu. Bem, então nós vamos começar ali nos primeiros capítulos da série, nas primeiras partes, que a gente conhece o Ayrton pequeno, né? O Ayrton aí nos seus 4 ou 5 anos de idade. E a gente também já começa a conhecer a paixão dele por karts, carros no geral, até chegar na Fórmula 1, como a gente conheceu o Ayrton Senna de verdade. E a Netflix ela fez questão de misturar ficção com realidade e colocar coisas que aconteceram de verdade, porém criar algumas coisas especialmente para a série. Que eu achei isso genial, porque eu acho que numa ficção, num trabalho que retrata uma pessoa que já existiu ou algo que já existiu, tem que ter ficção e realidade que se misturam e que fazem a gente ter um pouquinho mais de conexão com a história. Se vocês conseguirem entender, acho que é esse pensamento que eu tenho aqui na minha cabeça. Bem, o Ayrton Senna, ele tinha um apelido que a família dele chamava ele, que era de Beco. Esse era o apelido que somente as pessoas mais íntimas chamavam ele. E a gente consegue perceber na série também que todas as pessoas que ele se relacionava, todas as pessoas que ele tinha ali no meio da corrida, enfim, em vários lugares, chamavam ele de Ayrton, ou de Senna, ou de Ayrton Senna. E a família dele, os amigos mais próximos, chamavam ele de Beco. Isso porque a gente entende que o Ayrton Senna é uma figura pública, é o piloto, é um profissional que está praticando um esporte, e o Beco é um homem sonhador, um homem que sonha em chegar cada vez mais alto, e também é uma pessoa humana, uma pessoa que tem emoções, sentimentos como qualquer outra. Eu acho isso genial também quando a gente consegue separar o artista da pessoa. E isso pra mim é algo genial, algo que eu gostei muito na série também. E algo que também vai se repetindo na série até o último episódio. Isso é perfeito. Como eu falei, a série ela mostra mais a carreira do Ayrton Senna e não o Ayrton Senna pessoa. Tanto que não é mostrado muito as farras que ele ia, não é mostrado muito os amigos dele no geral, não é mostrado muitas coisas sobre a família dele, porque a série preferiu seguir essa linha de pensamento do Ayrton profissional, do Ayrton piloto, do Ayrton famoso, e mostrou alguns pontos somente da família dele e alguns amigos mais próximos dele também. A gente tem breves vislumbres ali da série, da vida dele desde criança até o último dia de vida dele, mas a série em si, ela só foca ali na carreira dele como piloto, tanto que a maior parte dos episódios é ele nas pistas de corrida, e as pessoas que realmente apareceram na vida dele são pessoas ali que aparecem pouco. Vai ter uma polêmica, inclusive, nesse vídeo, que acho que vocês já sabem qual é, que tá rolando aí no TikTok, nas redes sociais. Mas vamos deixar pro final do vídeo, que a gente tem muita coisa ainda pra comentar sobre essa série. Ali no primeiro episódio, o Ayrton, ele se casou com a Lilian, que é interpretada pela Alice Wegman, e quando ele vai pra Inglaterra participar do primeiro campeonato dele de Fórmula 1, ele tem que voltar pro Brasil, porque esse foi um pedido da mulher dele. Porque o sonho dela era se casar, ter filhos, formar uma família, principalmente daquela época, né, dos anos 70 ali. Porém, o Ayrton ele não quer voltar pro Brasil e não quer trabalhar com o pai dele e não quer formar uma família. Obviamente que ele quer formar uma família, só que ele quer continuar sendo piloto de Fórmula 1, porque essa é a paixão dele, essa é a coisa que ele ama fazer e que ele fez até o fim da vida dele. Porém, gente, a Lilian, ela dá um ultimato nele, eles voltam pro Brasil, eles ali compram uma casa, começam a montar ali a vidinha deles. E o Ayrton começa a trabalhar com o pai dele na loja que eles têm de autopeças, eu acho, que é a loja de consertar carros.
Obviamente que o Ayrton fica muito infeliz, ele não quer trabalhar com o pai dele, ele escolhe ir de volta para Inglaterra, escolhe continuar competindo na Fórmula 1, e ele e a Lilian acabam se divorciando, porque a Lilian não quer mais acompanhar ele, a Lilian não quer mais essa vida pra ela. Ela quer ficar no Brasil, quer terminar a faculdade dela e quer formar a família dela. Então, nesse ponto da série, nos primeiros episódios, no episódio 1, eles acabam se separando e acabam seguindo cada um as suas vidas. Um pouco depois disso, o Ayrton ele viaja para a Itália para aprender ali mais algumas técnicas de como ele pode aprimorar a sua performance na Fórmula 1. Ele acaba conhecendo um homem que acaba dizendo para ele que ele não vai conseguir ser um bom piloto se ele continuar pensando com o coração e não com a razão. Porque o Ayrton, no início da carreira, ele era um piloto que ele se deixava levar muito pelas emoções, sabe? Ele se deixava que as pessoas entrassem na cabeça dele, deixava que as pessoas ditassem o que ele podia ou não fazer, e isso acabava prejudicando ele nas pistas. Não prejudicando ele no trabalho dele, como ele corria, mas prejudicando nas emoções ali, o que para um piloto que está em alta velocidade, que está com os nervos à flor da pele, é algo muito complicado. Porém, a gente sabe que o Ayrton Senna é o Ayrton Senna, e ele acaba ali chamando a atenção de um chefe de equipe muito famoso, o Peter Warr. E ele aí acaba entrando para a equipe Toleman, que acaba dando ali mais um recurso para ele. Ele acaba sendo o primeiro piloto dessa equipe, então ele pode partir da pista em primeiro lugar, obviamente, porque são vários carros que ficam enfileiradinhos, e ele sempre partia ali na largada como primeiro piloto. E então ele acaba entrando para essa equipe Toleman e acaba deixando a primeira equipe que ele fazia parte, e começa aí uma nova etapa na vida do Ayrton Senna. Então, nós já começamos a ver a amizade do Ayrton Senna e do Galvão Bueno. Gente, o ator Gabriel Louchard, que interpreta o Galvão Bueno, ficou muito parecido, tanto na voz, quanto nos trejeitos, quanto na caracterização. Nossa, essa é uma série que eu realmente bato palmas pros personagens, porque ficou muito bom, gente, ficou muito bom. Tu consegue sentir na energia deles e na caracterização deles que, nossa, fica muito parecido. Tanto o Gabriel Leone, quanto a Pamela Tomé, quanto a Julia Fort, quanto a Alice Wegman, quanto o Gabriel Louchard, todos eles ficaram muito parecidos com as suas versões originais. E, meu Deus, nossa, quem já assistiu a série, assim como eu, entende do que eu tô falando e, nossa, gente, ficaram muito parecidos. Meu Deus do céu, ficaram muito iguais mesmo. E nessa amizade dele com o Galvão Bueno, a gente vai tendo ali relatos que aconteceram realmente, de verdade. Que eles começaram ali entre locutor e piloto, e que essa amizade deles foi se transformando em algo mais pessoal, algo que saía ali dos autódromos. E é isso, gente. A amizade deles é incrível, a amizade deles perfeita. E, não sei. É que essa série, assim, me causou tantas coisas que eu não tô conseguindo falar direitinho, sabe? Tipo, falar com palavras, assim, direitinho, sem ficar sabonetando, sem ficar repetindo coisas. Eu tô falando o que tá vindo na minha cabeça, tô falando o que eu tô sentindo. E é isso. Se eu estiver muito afobado, por favor, me perdoem. É porque eu realmente tô muito empolgado com esse roteiro aqui que eu fiz e com o vídeo no geral. Mas bem, voltando pro assunto. O Galvão e o Ayrton começam a amizade deles e, como se não bastasse, tudo que tem de bom também tem de ruim, né? E o Alan Prost, que foi o maior rival do Ayrton Senna nas pistas, chega para desafiar o nosso bom moço. Ele também é um piloto tão bom quanto o Ayrton. No caso, o Alan Prost, ele já tinha vários títulos ali na carreira dele, e o Ayrton tava chegando ainda, né? Tava querendo ganhar um campeonato, querendo ganhar um título de Fórmula 1 de primeiro piloto, pra tentar chegar ali ao nível do Alan Prost em questão de troféus, porque a gente sabe que em questão de habilidades, em questão de corridas, o Ayrton Senna era muito mais incrível e muito superior a todos os outros pilotos daquela pista. Mas em questão de troféus, ele queria chegar ao mesmo nível que o Alan Prost estava. Um fato muito incrível que eu gostei de ver na série é que no final de cada corrida eles jogavam champanhe em cima deles, assim. Era dito, né, quem era o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E era uma coisa tipo de vitória, de simbolizar ali um trabalho tão difícil, um trabalho tão esforçado. Porque, sei lá, eu acho que tem várias competições que existem, né, tipo várias modalidades,
Alguns atletas e alguns competidores, eles fazem isso quando eles ganham. Porque é mais um momento de festa, um momento de comemorar, agradecer. E foi uma coisa que eu gostei muito de assistir na série, por isso que eu trouxe aqui pro vídeo. Porque em várias corridas que o Ayrton ganhou, ou em várias corridas que os outros competidores ganharam, eles sempre faziam isso. Eles sempre pegavam uma garrafa de champanhe, estouravam ela e jogavam em cima de si. E não era, tipo, cada um com a sua. Eles compartilhavam e festejavam mesmo se não tivesse primeiro lugar. E isso é uma coisa que eu gostei muito de ver também. O companheirismo deles mesmo, sendo uma competição, mesmo um só pegar o primeiro lugar, eles estavam ali como uma família. Eles construíram uma família no autódromo e construíram uma família nas pistas de corrida. E isso eu achei fenomenal, perfeito demais. Depois de participar de vários campeonatos, de vários desafios de Fórmula 1, o Ayrton acaba finalmente indo pro Brasil para dar uma descansada, né? Pra fazer um descanso aí. Tipo um hiato, né? Um hiato de diva pop. Ele acaba indo pro Brasil, ele é recebido pela família e por uma legião de fãs. Uma legião de fãs, assim, que travou o aeroporto, tudo é completo por fãs do Ayrton Senna. E quem que ele acaba encontrando no outro lado do corredor? Exatamente, Xuxa Meneghel, que é interpretada na série por Pamela Tomé. Esse aí já é o finalzinho do quarto episódio, que eles acabam se encontrando, e a partir do quinto episódio só, que nós vamos ter um vislumbre ali breve da relação deles, né, de como que foi. E, meus amores, eu sei que eu posso ser repetitivo, mas a Pamela Tomé de Xuxa ficou perfeita. Juro pra vocês, ela ficou maravilhosa, ficou incrível. E, nossa, eu bato palma porque, ai, não sei, ó, já tá me dando aqui um negócio porque ficou incrível, incrível demais. Como eu falei, no quinto episódio, a gente já tem ali um avanço na relação do Ayrton com a Xuxa. Ele é convidado ali pra ir no programa dela, fazer uma participação. Depois ela vai lá na casa de praia dele que eles têm, acho que é uma casa de praia, uma casa de verão, enfim, junto com a família dele. Inclusive tem uma polêmica que eles trocaram a cena do jet ski, né? Que era a Galisteu e a cena da moto, enfim. Depois, quando chegar essa parte, nós vamos comentar sobre tudo isso. Mas, continuando. Vai se aprofundando o relacionamento deles. A mídia vai ficando louca com isso, porque eles querem a todo tempo conseguir um clique, um vídeo, uma entrevista, qualquer coisa pra publicar. Mas, emocionalmente falando, entre eles dois, não tá tão bom assim. No começo, obviamente, que é muito bom, eles estão em sintonia, eles estão ali juntos. Só que, de um tempo que vai passando, eles vão entendendo que não dá pra continuar, porque os dois são figuras públicas, os dois têm compromissos e eles não conseguem tirar um tempinho pra eles mesmo. A Xuxa, ela é ainda, né, mas naquela época, ela era um ícone pop, ela tinha que fazer turnês com o programa dela, turnê com as músicas dela, e o Ayrton Senna, ele era um piloto de Fórmula 1 que ele precisava estar correndo o tempo todo. Então, ali no ano, acho que tinha o quê? Umas 6, 7 corridas. Sem contar nos treinos, né? Que não é só chegar a correr. Tu tem que treinar, tu tem que, né, fazer tudo ali certinho pra tu conseguir competir da melhor forma possível. Então, eles acabam terminando e acabam seguindo ali suas vidas, cada um pro seu lado. E a Xuxa não aparece mais na série, porque a história deles ela terminou aí, no quinto episódio. Depois ela aparece em alguns outros episódios, bem rapidinho, acho que umas 2 cenas só. Só que a história deles mesmo, ela durou somente no quinto episódio. E foi muito bom de assistir, eu gostei muito. Porque teve mais um aprofundamento, a gente conheceu mais da história deles. E, nossa, gostei muito. Essa série eu deitei muito pra cena. Deitei demais. Uma personagem que foi criada para a série Senna foi a jornalista Laura Harrison. Ela não existia na vida real, mas ela foi criada como uma metáfora ali de intermediar como a mídia agia com o Ayrton, de certa forma. Porque ela é uma pessoa que ela é um pouco ardilosa em certos pontos. Ela chega ali com uma voz calma, chega ali com um meio de não dizer que é uma entrevista, mas ela quer colher o máximo de informações possíveis para ser a primeira a publicar coisas do Ayrton ou coisas da Fórmula 1 em si, antes de todo mundo. A gente consegue perceber que quando ela começa a aparecer, ela fica muito vidrada no Ayrton. Ela quer se aproximar até da ex-mulher dele, da Lilian, da mãe dele, de quem ela pudesse aproximar para chegar perto do Ayrton Senna e conseguir o máximo de informações possíveis. Ela vai chegar ali e vai tentar fazer o máximo para, né, dizer, bom, eu sou a primeira a publicar coisas, eu sou a primeira a fazer isso, a primeira a fazer aquilo.
Mas, em contraponto, eu gostei muito da participação dela na série. A gente tem também um drama dela, que ela é divorciada e compartilha a guarda da filha dela com o marido. Mas ela nunca tem tempo também pra filha, porque ela trabalha numa revista, numa redação. Então ela precisa deixar a filha com o marido. Mas eu gostei da participação dela, eu gostei que ela foi criada pra série. E a gente consegue também entender que ela tem um lado humano, ela não publica qualquer tipo de coisa. Claro que ela tem que dar um furo de reportagem, porque ela é uma jornalista. Só que em alguns pontos ali da série, ela participa muito da vida do Ayrton, ela é muito importante pra várias coisas que acontecem. Então se você vê a série, você vai entender o que eu tô falando. Mas, assim, é que não tem como dizer muito, né, pessoal? Ela foi uma personagem que ela nem existiu, realmente. E eu senti, na minha visão, que ela foi criada metaforicamente para intermediar como a mídia agia com as pessoas em geral, não só com o Ayrton Senna, mas todas as pessoas ali daquele meio na época. Então essa foi a minha visão sobre isso. Se a sua foi uma outra visão, deixa aqui nos comentários pra gente ir discutindo sobre o assunto. E agora eu vou listar 2 pontos positivos que eu achei na série. Outros, né, porque durante todo o vídeo eu tô falando coisas boas. Mas o primeiro ponto positivo é que a série ela se divide em 3 idiomas: português, inglês e italiano. Nossa, quando o Gabriel Leone começou a falar inglês no meio da série, assim, eu senti que era dublado algumas partes, então eu quis assistir o inglês legendado, porque eu queria ver como é que ficava o sotaque dele no inglês. Não só dele, né, de várias outras pessoas, e eu achei isso genial. Que a série não quis colocar toda a série em português, tipo, toda a linguagem da série em português. Eles dividiram em português, inglês e italiano, e em vários momentos ali a gente tem uma quebra de idioma. Então, por exemplo, tu tá assistindo a série em português e do nada muda uma cena e tá em inglês. Aí do nada muda uma cena e tá em italiano. Então, isso é muito bom para quem quer aprender outras linguagens e assistir a série legendada. E eu gostei muito disso, achei que foi um ponto muito positivo, porque traz outras culturas para conhecer o Brasil, traz outras culturas para conhecer a história do Ayrton Senna e também traz outras culturas para conhecer nossos atores brasileiros e ver como eles são maravilhosos. Eu acho que Senna é uma macrosérie muito incrível. Que pena que não vai ter outra temporada, né? Porque eu gostaria muito de saber o que aconteceu depois, né? Eles poderiam fazer uma segunda temporada com os eventos que sucederam ao enterro do Ayrton Senna. Mas só por isso aí eu já gostei muito da série. Tudo vai muito que bem, muito que bom, até que começam irregularidades na comissão de Fórmula 1. Acidentes começam a acontecer, a pista começa a sofrer com rachadura, sofrer com uma manutenção, e o Ayrton começa a perceber esse tipo de coisa e ele se pergunta: eu falo ou não falo com a comissão? Porque todos os pilotos que correm ali na Fórmula 1, eles se arriscam, né? É um esporte muito perigoso, inclusive, que tu sabe que tu vai estar se arriscando, tu vai estar dando a tua vida pra tu competir, e, enfim, é um esporte muito perigoso. Só que acidentes começam a acontecer ali na Fórmula 1 e ninguém faz nada, ninguém para as corridas, ninguém manuseia a pista, ninguém manuseia os carros de Fórmula 1 e mais acidentes começam a acontecer. Pelo menos ali na série foram 3 acidentes graves que aconteceram, mas obviamente na vida real foram mais. E o Ayrton começa a dar entrevistas polêmicas à questão disso. Ele começa a enfatizar nas falas que ele tem que ele não aceita esse tipo de atitude, que a equipe, né, a comissão de Fórmula 1 não tá cuidando dos seus pilotos como deveria, e ele não se desculpa, porque ele chega a falar isso numa primeira entrevista, a comissão vê, diz pra ele que ele tem que se desculpar, e ele não se desculpa. Ele mantém a opinião dele durante todas as entrevistas e fala que isso está errado, que a comissão tem que fazer alguma coisa, e que mais pessoas podem acabar se ferrando, acabar se acidentando feio, se nada for feito. Mas infelizmente, apesar dos acidentes e apesar de várias coisas acontecendo, a comissão não para as corridas, continua com o planejado e mais acidentes infelizmente acabam acontecendo, inclusive o do Ayrton. Teve uma última corrida, que foi a corrida de Imola, se eu não me engano, que o Ayrton Senna teve a chance de parar de correr. Mas mesmo assim, ele precisava correr para pontuar naquele ano, porque não tinha pontuado ainda. E um colega de pista dele já tinha morrido poucos dias antes dele correr. Outro colega dele tinha sofrido um acidente grave. Então, desse decorrer
de quando ele começou com as entrevistas polêmicas até a morte dele, foram anos ali de muito sofrimento no geral, né? Porque ele começou a sofrer com irregularidades também, começou a sofrer com subornos, com abuso de poder, todas essas coisas que a gente sabe que pessoas acima dele começaram a fazer. Mas mesmo assim, ele manteve a corrida, ele manteve a escolha dele de correr e infelizmente ele acabou sofrendo um acidente muito grande, muito pesado e acabou falecendo. Mas a série, ela meio que suaviza isso, né? Ela humaniza muito o Ayrton Senna. A gente consegue perceber, e a gente consegue também sentir tudo o que ele sentia correndo. Porque tem um behind the scenes, que acho que a Netflix postou, se eu não me engano. Tanto no aplicativo da Netflix, quanto no YouTube. Que mostra que as cenas de corrida, as cenas que focam bem no rosto do Gabriel Leone, elas têm um telão que ele fica passando a tela grande, assim, né? Fica passando a pista como se estivesse correndo. E a câmera foca bem no rosto dele pra gente sentir a emoção do Gabriel Leone e a emoção do Ayrton também, né? A gente entender que ele tá com ansiedade, que ele tá com vários problemas ali internos, porque é isso. Tu tem que lidar com a pressão do carro, com a pressão da velocidade e com a pressão interior dentro de ti. Então é muito coisa de craque. Eu sinto que isso é muito coisa de craque e, meu Deus, ele é maravilhoso. O Ayrton Senna foi uma pessoa muito maravilhosa, foi um artista incrível e essa série é perfeita. Agora nós vamos falar sobre a seguinte polêmica que tá rondando a série Senna desde que ela foi lançada. A Julia Fotti, ela interpreta a Adriana Galisteu na série. Só que a série, ela não deixou a Julia Fotti aparecer como a Adriana Galisteu. Gente, tem um gráfico que eles postaram aí no TikTok, enfim, nas redes sociais, que mostra que a Pamela Tomé como Xuxa apareceu 15 minutos num episódio e a Julia Fotti, ela apareceu 1 minuto e pouco. Gente, eles trataram a Adriana Galisteu como se ela fosse uma peguete do Ayrton Senna, e não foi o que aconteceu. A Adriana Galisteu, ela deu uma entrevista no podcast recentemente, e ela tentou conversar sobre esse assunto, né, sobre a série da Netflix, e ela falou mais sobre o último ano de vida do Ayrton. Só que voltando pra série, eu achei isso de um descaso tão grande, porque eles trataram ela como se ela não fosse nada, como se ela fosse só mais uma que passou pela vida do Ayrton. E não foi isso, gente. A Adriana Galisteu, ela foi a última mulher do Ayrton Senna. Ela ficou com ele de 93 a 94. Aí, obviamente, essa polêmica estourou no TikTok, estourou nas redes sociais. E o Gabriel Leone, ele deu uma entrevista depois do lançamento da série e ele foi perguntado sobre isso, o porquê que a Julia Fotti, como a Adriana Galisteu, não apareceu muito na série. Ele tentou dar uma justificativa, dizendo que eles pularam de 91 para 94, que não seria tão relevante para a série. Só que eu acho, inclusive, que foi a família do Ayrton Senna que não quis que a Adriana Galisteu aparecesse na série. Eles queriam tirar a Julia Fotti como a Adriana Galisteu da série, só que a Netflix bateu o pé e falou que precisava ter, nem que fosse por 1 único minuto. E foi o que aconteceu. Gente, é uma coisa absurda. Se vocês verem o último episódio, o finalzinho do 5º e o 6º, vocês vão ver que, cara, até a jornalista que foi criada pra série apareceu mais do que a Adriana Galisteu que realmente existe, sabe? Nossa, é uma coisa que já me deixa estressado. A Hannah Kalil, ela fez um vídeo no perfil dela do TikTok falando sobre isso, inclusive. Eu peguei várias informações de lá. Ela é uma comentarista muito maravilhosa e uma criadora de conteúdo incrível. E ela também pontuou a mesma coisa que eu tô falando aqui no vídeo, que eu acho que é inadmissível eles tratarem ela desse jeito. Até tem uma história que ronda aí, né, os bastidores da série, enfim, até da internet mesmo, que no enterro do Ayrton Senna, eles pediram pra a Galisteu se afastar do caixão porque a Xuxa tava chegando, sabe? E a mídia tava muito em cima, e tirar foto, fazer isso, fazer aquilo. Gente, nossa, eu achei isso de um descaso tão grande, que, meu Deus, tem muita coisa pra se desenrolar ainda. A Julia Fotti, ela não deu nenhuma entrevista, ela não se pronunciou sobre o assunto. A Galisteu também tentou desconversar sobre. Eu acho que só os fãs e a Netflix estão brigando ainda sobre isso. E o Gabriel Leone, ele foi muito sincero nas coisas que ele falou, ele foi muito verdadeiro. Só que é isso, né, gente? Eu achei de um descaso tão grande, porque eu queria ter visto mais da Galisteu. Eu queria ter visto mais da história deles, como eles se conheceram, como eles foram construir a vida deles juntos, porque ela tava com ele, ela morava com ele, sabe? Então não tem como a Netflix fazer ela ser só uma pegada. Ai, nossa, eu já me estressei, nossa, já fiquei assim, ó. Mas tirando essa polêmica, eu gostei muito da atuação dos atores, gostei muito do Galvão Bueno, gostei muito da Adriana Galisteu, gostei muito da Xuxa, do Ayrton Senna, da Lilian.
É uma série perfeita, é uma série brasileira, com atores brasileiros, com cultura brasileira. E é muito legal como a Netflix está exportando essa série para os outros países, né? Ainda mais com idiomas em inglês e italiano, que é uma novidade aí, né? A gente nunca viu uma série brasileira com tantos idiomas juntos. E foi isso, gente. Essa foi a minha resenha sobre a série Senna, a nova macrosérie da Netflix. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu essa série, se você percebeu alguma outra coisa que faltou nesse vídeo. Vamos discutir. Um beijo e até o próximo vídeo!